O Willow acabou de ser lançado no Disney Plus e já tem 2 episódios disponíveis e eu vou te falar aqui as minhas primeiras impressões sobre essa série, tá? Não é um vídeo de análise do episódio, como eu costumo fazer quando é série, né? Porque a intenção aqui é falar sobre esses 2 primeiros episódios sem spoilers, entender qual é a proposta da série, te apresentar, não só a série, mas também essa proposta. É um primeiras impressões. Caso você goste, comenta aqui embaixo, que aí dependendo eu faço uma cobertura, aí sim, semanal dessa série aqui. Willow, ela se passa alguns anos após os eventos do filme original, filme que é de 1988. Ela é uma continuação, mas também ela vive sem, ela não precisa daquela história ali pra acontecer. Faz referências diretas, é fato, só que ela também se explica, porque eles fizeram de um jeito que dá pra desgarrar, além também de terem entregue ali um prólogo bem no comecinho e um prólogo que faz assim, vou te falar, um resumão bem interessante do filme. O showrunner é o Jonathan Kasdan, ele que escreveu o filme solo do Han Solo, né? Por isso que ele volta aqui, eu acho que ele ia fazer outros projetos de Star Wars, como esse não deu certo, ele vem aqui nessa produção da Disney. Uma vez que o Willow, vale lembrar ou informar pra quem não sabe, foi um filme criado pelo George Lucas, né? Dirigido à época, em 88, pelo Ron Howard, e teve o Warwick Davis, que também tá em Star Wars e volta aqui, né? Vivendo o próprio Willow. Na época teve o Val Kilmer, mas ele não volta aqui. Oxi. Por algum acaso queimou a luz, vamos continuar sem ela, tá? O Val Kilmer não volta aqui, assim como a luz também não voltará. De cara, o principal fator para se entender aqui é que estamos diante de uma fantasia clássica, né? Uma capa-espada com todos os elementos mais básicos ali, como reinos com nomes aleatórios, magia, ou pelo menos sugestão de magia em grande parte, varinha mágica, sabe? Raças diferentes. E o principal, que é o mal pelo mal. Ah, por que o mal é mal? Porque ele é mal, ponto. O mal que quer destruir tudo, né? O mal que é mal porque existe o bem e vice-versa. Tanto que a premissa aqui da primeira temporada é tão clássica quanto a premissa lá do filme. Sequestraram um príncipe e fim. E agora tem que se criar um grupo, né, pra ir atrás desse príncipe. E o grupo criado é quase como se fosse um grupo de RPG mesmo, com arquétipos ali bem marcados. O guerreiro, a guerreira no caso, né, a fiel escudeira, o príncipe, princesa, mago, tudo tá aqui. É muito difícil se conectar com essa história caso você não entenda esse arcabouço, nessa estrutura extremamente clássica, que para muitos vai ser antiquada, mas para mim é de um carinho absurdo, tá? Além desse trabalho de tentar se desprender o suficiente desse filme, né, o filme original de 88, isso para não ficar essa necessidade de assisti-lo para entender a série, a Disney aposta bastante em criar um ambiente bem interessante, tá? Muito bem construído. A direção dos 2 primeiros episódios ainda é assim um pouco amarrada em ter que posicionar os signos clássicos, não do filme, mas da fantasia como um todo, e ela tenta não se atravancar, dada a nova proposta de história, mas por conta disso você sente que a série ela não tá soltinha, sabe? Ela ainda falta alguma coisa para ela correr, ter uma vida própria maior, digamos assim. E aí, portanto, há uma certa simplicidade em um ambiente muito bem criado, muito bem definido, com a sensação geográfica interessante das raças também, mas, como eu disse, um pouco segura, atravancado. E outra coisa, tá? Não há, pelo menos ainda, o real tamanho, assim, uma sensação de grandeza. Eu acho que o grande ponto é, não há peso ainda nessa história. Acho que ter passado mais tempo com o príncipe sequestrado poderia fazer bem a esse sequestro, o que não aconteceu, né? Então, eu não sei se eu me importo tanto com aquele acontecimento quanto as pessoas dentro da série estão tentando me provar. Mas, após uma grande revelação no final do primeiro episódio, aí sim você sente a história começando a engrenar, né? Começando a pegar um pouco mais de volume. Mas só que também a partir daí surge um outro problema. Sem querer esconder nenhum segredo, será que a série tem o suficiente para nos encantar logo de cara, logo com esses 2 episódios, apesar de uma história tão rala? Eu diria que não. Eu diria que se faz necessário pelo menos mais 1 ou 2 episódios para a gente entender a real proposta e o real tamanho que ela vai aderir, né, digamos assim. Em se tratando de uma temporada de apenas 8 episódios, acredito que das duas uma, ou teremos uma história muito autocontida, ou muita coisa ficará aí
para uma possível segunda temporada. É difícil, porém, aderir a essa história com apenas 2 episódios, os 2 primeiros nesse caso, e aí cria para mim um grande risco de a audiência não responder e, portanto, jamais a série conseguir deslanchar de fato, jamais a série conseguir chegar em seu nível máximo, em seu potencial. O segundo episódio desamarra um pouco, né, desses signos vindos do filme original, melhora o ritmo, dá um pouco mais de dinâmica, até ritmo é diferente de dinâmica, tá? Consegue ir ali e voltar, mostra que vai se focar muito no seu núcleo central, não fica abrindo muitas portas laterais, vai nessa linha aqui e pronto. Entretanto, pelo menos uma ou duas conveniências eu acho que atrapalham bastante a aceitação de que há uma história pensada em suas minúcias, sabe? Uma história que vai se valorizar por si e não pelo grande nome que carrega. Por mais que esteja desgarrada lá do filme, né? Solta do filme, ainda assim eu acho que ela se abraça muito a esse grande nome que tem. E por fim, eu não vejo que a série conseguiu decidir, ou pelo menos deixar muito claro qual é o seu público. A hora que é encantar o adulto que viveu lá do filme de 88, 98 é ótimo, né? De 88, como eu, né? Que vivi esse filme na década de 90, sendo esse um dos primeiros contatos que eu tive com essa fantasia clássica, capa espada, etc. O Willow, pra vocês terem ideia, tá pra mim no mesmo patamar do que Labirinto e Feitiço de Áquila, que são filmes que me fizeram, assim, pelo menos até agora, completo apaixonado por fantasia. Agora, se fosse apegar esse público, o roteiro precisa ir um pouquinho além, precisa subir o nível, porque, poxa, não somos mais crianças, né? E acredito que uma geração anterior à minha, menos ainda, ninguém tá ficando mais novo. Então ela precisa ir um pouquinho além dessa capa, desse nome, e deixar de lado esse conteúdo muito ralo que ela apresenta, temas muito vagos quando existem, sabe? A gente precisa de um pouquinho mais do que isso. Só que aí, vez ou outra, tenta agradar um público mais jovem. Não é infantil, não confunda, é um público mais jovem adulto. E aí eu acho que ela, tentando abraçar tudo, acaba abraçando nada, e isso é muito perigoso. Mas enfim, a série é carinhosa, isso é o que ela tem de melhor, mas como eu disse, precisa ir além. Há valor de produção, mas é preciso mais peso, mais densidade para que sintamos a fantasia, para que sintamos o universo, sintamos a história fluindo entre tudo isso que ela apresentou. Os signos, eles são muito bem respeitados, a presença de Warwick Davis aquece o coração, mas não é isso que vai segurar uma temporada inteira. A gente tá falando de 8 horas aí de exibição, né? Não vi ainda nada que proponha-se ir além do que uma continuação que poderia acontecer em filme, e eu digo até que num filme bem intimista e bem pequeno dentro do Disney Plus. O Willow é um dos filmes que eu guardo no coração com muito carinho, e se isso for o suficiente pra você, como é pra mim, ótimo. Eu fico aqui quantas horas for com o Willow, com a sua teima de não saber, ou não querer, ou não deixar claro se domina ou não a magia. Agora, caso contrário, caso você não tenha esse apego, eu não vejo como se apegar pelo que foi apresentado nesses 2 primeiros episódios de verdade. Veja o filme clássico. Tá aí no Disney Plus também, né? Ainda vale a pena, apesar de ser datado. E aí, talvez, se conectando ao filme clássico, aí você talvez passe a ter o mesmo carinho que eu tenho com a série, que eu, não só com a série, que eu tenho com o título, né? Com a proposta que é Willow. Então, no começo daqui da minha resenha eu digo, ó, não preciso do filme clássico. No final, como ela não consegue se decidir, eu digo, em termos da história, não precisa do filme clássico. Mas, se você não conseguiu se conectar e quer tentar mais um pouco, talvez a resposta esteja lá, em se apegar ao original de 1988. Caso não seja nenhuma coisa nem outra, então desiste e vai pra próxima. Gostou aqui do vídeo? Comenta, não esquece, e comenta se vale a pena continuar episódio a episódio. Me diz aí que eu quero saber esse termômetro. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço, até lá e tchau.